Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Aleluia! Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças a nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do Senhor. A fé é importantíssima na hora da nossa aflição. Eu vi outro dia um videozinho da falecida escritora Raquel Queiroz, ela reclamando porque não tinha fé. Ela disse que dizia naquele vídeo que quando estava nas suas dificuldades e nos seus apertos, ela não tinha a quem recorrer. Não acreditava em Deus, não acreditava em santo, não acreditava em nada. E era terrível para ela. E nós temos a felicidade de acreditar. E é uma bênção quando nós acreditamos e recorremos ao Senhor, porque Ele não nos deixa só. Nós vamos meditar em Lucas capítulo 8, versículos 49 a 56a. Um pai muito aflito procurou o Senhor Jesus. Enquanto ele conversava com Jesus, a aflição cresceu, porque chegou uma notícia dizendo que a filha dele tinha morrido. Então, ele creu e foi abençoado grandemente. Vamos à leitura. Lucas 8:49. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo: não temas, crê somente, e será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Bom, a importância da fé na hora da nossa aflição. Aquele pai recorreu ao Senhor Jesus porque ele estava aflito. Não tem quem não se aflige com a presença da morte. Não tem quem não se aflige com a doença grave, a doença, ela vem macerando, ela começa machucando, machuca a emoção, machuca o físico, vai machucando. Dependendo do problema, a doença esvazia o cofre. A doença, dependendo da situação, a doença empobrece as pessoas. Dependendo da situação, a doença tira o ânimo, a vontade de viver. Algumas pessoas, inclusive quando descobrem doenças graves, alguns dão cabo da sua própria vida. Eu conheço casos interessantes de pessoas que estavam com o propósito de tirar a sua vida e Deus mandou alguém lá para impedir. Eu conheço. A minha experiência de mais de 50 anos dentro de uma igreja cristã que não tinha vergonha de ser pentecostal, não tinha vergonha de buscar a Deus e de dar testemunho do poder de Deus, eu vi muitos milagres. Vi e participei de muitos milagres e duvidei também de muitas coisas. Eu tenho o direito de duvidar e tenho a felicidade de acreditar. Então, a doença, ela maltrata, machuca, macera as pessoas. Em algumas situações, o sujeito fica terrivelmente chocado com a doença. E o problema se agrava, ele tem horror à morte e depois está pedindo para morrer.
dores intensas, coisas terríveis, o sujeito que não queria nem ouvir falar na morte está pedindo para morrer. Eu conheci situações assim. Então, meus amados, aqui o Senhor Jesus estava, foi naquele episódio da cura da mulher hemorrágica, e enquanto o Senhor Jesus falava, chegou esse príncipe da sinagoga, chegou o homem lá e pediu ajuda, pediu socorro. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga e disse: a tua filha já morreu. Não incomodes o mestre, a menina já morreu. Então, está na casa do sem jeito, não tem mais jeito. Jesus, porém, ouvindo essa má notícia, disse para ele: não temas, crê somente. Crê é o segredo. Crer é o segredo. Acreditar é o segredo. Acreditar que é possível, acreditar que o Senhor tem todo o poder, acreditar que o Senhor pode remover, reverter, acreditar que o Senhor pode desfazer e refazer. Crê. Jesus disse: crê somente. Crê somente, ela será salva. Aí foi com ele. Entrando em casa, não deixou que alguém entrasse. Entrando em casa, pôs para fora os que estavam por ali e, juntamente com seus 3 discípulos principais, que esses aqui, Jesus não fez esses homens ser principais. Eu quero vocês é minha equipe minha equipe top, minha equipe de... Não, Jesus não fez isso, mas eles eram dedicados, muito dedicados. Pedro, Tiago e João. E Jesus colocou os pais da menina, lógico, e os outros estavam chorando, que o judeu tinha isto. Lá na casa do Lázaro, quando Jesus chegou lá, estava o pessoal chorando, vinha gente, era entrando e saindo. Pois é. Aqui, o Senhor Jesus botou aquelas pessoas para fora e disse: não chorem, não, deixem de chorar. A menina não está morta, ela dorme. Não está morta, mas dorme. Aí começaram a rir dele, como quem diz: todos nós sabemos a diferença entre uma pessoa dormindo e uma pessoa morta. Aí riram de Jesus. E Jesus entrou onde ela estava, deitada, e botou todos para fora. E Jesus, pegando na mão da menina, mandou que ela levantasse. O versículo 55 diz que o seu espírito voltou. O poder de Jesus Cristo sobre a morte. O seu espírito, o espírito da menina, o espírito de vida. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem alimento. O poder de Jesus Cristo sobre a morte. Jesus disse para as pessoas que não chorassem porque ela não estava morta, mas riram dele porque sabiam que ela estava morta. E a notícia já tinha chegado lá onde eles estavam, não era morta por naquele instante, talvez, não, não sabemos a que distância, mas era um caso de horas. Já tinha acontecido há algum tempo. Aí o Senhor Jesus ordena que ela se levante. Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse alimento. E seus pais ficaram maravilhados. Agora, neste último versículo, que eu li só a parte A parte B do versículo diz: e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Mas era muito difícil. Olha, já tinha se espalhado a notícia. Enquanto eles estavam conversando, ele estava lá, Jesus falando com a mulher hemorrágica, ele chegou. Então tinha muita gente ali. Tinha muita gente,
muitas pessoas ouviram aquilo ali. A mulher hemorrágica estava falando com Jesus, se justificando, quem sabe pedindo perdão, porque tinha tocado nele. E ela não podia tocar em Jesus. Tinha duas situações que ela era impedida de tocar em Jesus. Primeiro, porque uma mulher não podia tocar num homem publicamente assim, principalmente não tem nada a ver com a família dela. Ela podia, sim, num estado de necessidade extrema, tocar no pai, no irmão, no esposo, mas num homem estranho ela não podia tocar no homem. Não podia tocar no homem estranho. Estranho ao seu convívio, à sua família. E na outra situação, com sangramento. Ela não podia tocar numa pessoa, ela com sangramento, porque era e é sabido por todos que o sangramento, principalmente dentro do ciclo menstrual, são as impurezas do sangue que estão sendo expelidas, portanto a pessoa está impura. No aspecto cerimonial, ela estava impura, não podia jamais entrar na sinagoga, no templo, qualquer coisa. E, como a sua hemorragia era permanente, ela estava permanentemente impura. Então, ela não poderia jamais tocar em Jesus. É provável que ela estivesse pedindo perdão, ela estava sendo censurada por algumas pessoas. E ela podia estar pedindo perdão, se justificando, já que ela contou o seu problema. Enquanto acontecia isto, aqui a gente vê no versículo 47, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou tremendo, prostrando-se ante ele, declarou o porquê, a causa que lhe havia tocado. E foi neste íntere que o homem chegou. O homem chegou. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Então, aqui o Jairo foi avisado por alguém da sinagoga, porque o Jairo era príncipe da sinagoga. Aí chegou uma das pessoas da sinagoga e disse: olha, não tem mais jeito. Mas Jesus disse: crê somente. Então, meus amados, a fé é o segredo. E quando o Senhor fez aquilo, disse que ela não estava morta, botou todos para sair, e o espírito da menina voltou, aí ele passa uma ordem para que ninguém comente. Já era público o que tinha acontecido. Deus abençoe os meus irmãos, Deus guarde as nossas vidas, nos encoraje para dar testemunho do poder do Senhor. Eu continuo dando testemunho do poder do Senhor, porque eu já vi milagres grandiosos. Eu já vi grandes milagres na obra de Deus, grandes milagres na casa de Deus. E já participei de coisas maravilhosas. Então vamos continuar orando, pedindo a graça do nosso Deus. A nossa intercessão é pelos pastores. Nós estamos tendo um gravíssimo problema no nosso país. Os pastores estão sendo inspirados pelo espírito dos falsários. A maioria dos pastores tem como modelo os homens que têm grandes empresas, grandes empreendimentos, têm aviões e helicópteros e tem todo o luxo, tem tudo. E essa gente não deveria ser modelo para homem de Deus, principalmente aqueles que começaram na humildade. Não poderiam ter modelos, não poderia se ver, ou ver como modelo esses empreendedores malignos que colocam suas empresas de fachada com placa de igreja para fazer o mal.
Nossa nação está sendo mutilada espiritualmente por causa dessa praga. E os pastores, incluindo os da Assembleia de Deus, estão se inspirando nessa coja imunda. Vamos orar pelos pastores para que eles não acabem de cegar. A maioria está ficando muito embaçado, o negócio está míope, eles estão míope, sofrendo de uma doença gravíssima da visão. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Agradecemos a Ti, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pelo grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo, vindo, Senhor, em nosso socorro. Agora, Senhor, suplicamos pela Tua igreja, abençoa a Tua igreja no Brasil e no mundo. Toma, Senhor, o primeiro lugar em cada coração. Abençoa, meu Senhor, os Teus ministros. Tenha misericórdia daqueles que estão, meu Senhor, sendo envolvidos, iludidos, atraídos pelos filhos da perversidade que formam igrejas para enganar o povo, para explorar o povo, para fazer maldades espirituais. Os bispos do inferno, apóstolos de maldição, todos esses, meu Senhor, que forjam e fingem e fazem o mal ao Teu povo. Ó Deus, que os pastores verdadeiros não se inspirem, não se olhem, não se sintam diminuídos ou humilhados, porque não conseguem as mesmas coisas. Ó Deus, nos dá graça para viver a vida cristã, viver na Tua presença, andar no Teu santo caminho com fidelidade. Pai bendito, Pai bondoso, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.